Boa noite para todo mundo que está chegando no nosso Evangelho, mais um domingão, sejam bem-vindos, galera que chegou aí durante a música, boa noite Sônia, fazendo uma repescagem aqui do pessoal que entrou, boa noite Lana e Soledad, Idelfonso, boa noite todo mundo, Gianni Carleto, chegou a tempo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, já que vocês já estão chegando agora, toda semana eu vou começar uns 5 minutos antes só pra gente fazer esse esquenta com música, tá? Faz uma preparação, a gente faz a harmonização e começa legal o nosso estudo. Boa noite Sampaio Luana, boa noite Márcia, é uma canção linda mesmo, boa noite Laurindo, meu caro, boa noite Cristiano Formiga, o Mestre Jesus nos ampare nessa noite. Bem, nosso estudo de hoje, como está aqui do meu ladinho, a verdadeira pureza, vamos entender o ato de lavar as mãos, não aquele conhecido outro de lavar as mãos, de Jesus lavar as mãos, ou melhor, de Jesus não lavar as mãos. Vamos entender melhor qual o significado de tudo isso através das conversas de Jesus, das que estão no Evangelho, em relação aos escribas, aos fariseus, qual a relação dessas pessoas com o que a gente conhece nos dias de hoje, né? Quem seriam essas pessoas hoje em dia? Então vamos bater um papo, muito bem lembrado. Tia Márcia, um beijão. Tia Márcia, um beijão para você, tia Daninha, seja bem-vinda. O Laurindo está trazendo uma ótima observação. Feliz Dia dos Pais para todos que estão encarnados. Um beijo no coração daqueles que estão desencarnados através de nossas preces, né, que possamos alcançá-los. É isso aí. Então vamos conversar sobre isso hoje. Então vamos fazer a nossa preparação, nossa prece, e a gente já começa o nosso estudo desta noite. Então convido a todos a ficarem numa posição confortável, que possamos, através da harmonia da música, já estar mais serenos, mais tranquilos, e que assim nós possamos aos poucos ir conectando a espiritualidade presente, agradecendo a presença desses irmãos que estão conosco desde longa data, nos acolhendo, nos amparando, nos inspirando, nos protegendo, gratos inclusive por nos acompanharem até estarmos juntos aqui nessa noite, né? E assim que nós possamos juntos também nos ligar aos mentores das nossas casas, aos espíritos responsáveis pelo Espírita-Soul, que nos auxiliam ao longo da semana, com inspirações, com ideias dentro do trabalho proposto de divulgar a doutrina espírita, que possamos, sentindo a presença aos poucos dos nossos irmãos que cuidam do nosso lar durante todo esse Evangelho, e vamos saudando os índios Itaporãs, os Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Todos esses irmãos vão passando pelos cômodos da nossa casa desde a entrada, higienizando todas as paredes físicas, toda a energia, queimando as energias negativas com seus incensos, qualquer placa, forma pensamento, miasma, que com suas ervas tudo possa ser purificado, higienizado para o estudo dessa noite. Vamos nos ligando a Ricardo, pedindo que deixe seus cruzados, um ou mais deles, à porta de nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal, agora, durante este estudo e ao longo dessa semana. Que só possa permitir a entrada daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós vemos do alto a nossa residência protegida, com uma cúpula. No alto dela vemos um farol luminoso ao lado de uma bandeira branca hasteada,
para que a espiritualidade veja que naquele ambiente esteja acontecendo um evangelho que possa trazer os irmãos necessitados, assim como nós, do aprendizado desse estudo. Agradecemos aos demais veneráveis da espiritualidade, ao querido professor Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. Quando sentimos a presença dos apóstolos, dos primeiros cristãos, irmãos abnegados, dedicados na proposta de divulgar a doutrina, de dar continuidade nos ensinamentos de Jesus. Paulo, Maria de Magdala, exemplos de transformação. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré e sentimos o seu carinho, o seu amor de mãe. Nos consola nos momentos de dificuldade, nos ampara. E ela nos leva até o nosso Mestre, nosso querido irmão Jesus. E agradecemos ao Mestre pelos ensinamentos deixados, pelos exemplos, pelas palavras, que possamos, com humildade, galgar de pouco em pouco a nossa melhoria como espíritos em processo de evolução através dos seus ensinos e do seu Evangelho. E agradecemos ao Pai também pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais um estudo. Gratos por termos saúde, por termos a nossa família, nosso lar, as oportunidades, tudo que somos e tudo que temos. Agradecemos e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. E assim damos por início o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Zana Vasque. Boa noite a minha querida mãe, que está acompanhando o Evangelho também. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Parabéns mais uma vez aos papais. E hoje nós vamos, então, dar continuidade ao nosso capítulo 8. Vamos falar sobre, a partir do item 8 também, verdadeira pureza e mãos não lavadas. O que seria isso, hein? O trecho se divide em 3 itens. O primeiro item é um item mais comprido, onde ele tem toda uma passagem de Jesus e algumas explanações também. O item 9 também é uma passagem de Jesus. E o item 10 ele é a explicação de Kardec. Vamos começar pelo 8 e a gente explica ele, porque tem algumas minúcias ali que vale a pena também a gente entender. Boa noite, Giane. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Então chegaram a ele, a Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Não lavam as mãos quando comem o pão. Então, os fariseus e os escribas estavam fazendo uma crítica a Jesus. Por que ele não? Por que seus discípulos não lavavam as mãos quando se alimentavam? E a resposta de Jesus foi o seguinte: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus? Pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e o porém dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti. Está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou sua mãe. Bem confusa essa parte, a gente já vai entender ela. Assim é que vós tendes feitos
vão o mandamento de Jesus pela vossa tradição. E Jesus chama eles de hipócritas. Bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me honram ensinando doutrinas e mandamentos que me vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai os cegos são os condutores de cegos. E se um cego guia o outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explicai-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem o imundo homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Tem bastante coisa aí, né? Vamos então entender um pouco do que quis dizer Jesus aí nessa passagem, todo o seu contexto histórico, para a gente poder entender o que os fariseus estavam querendo dizer com ele e a resposta de Jesus também para com eles. Então vamos entender por que primeiro Jesus deu tão pouca importância no fato físico mesmo, né, de lavar as mãos antes das refeições. Então ele queria fazer com isso, chamar a atenção dessas pessoas, dos fariseus, dos escribas, daqueles que ele depois os chamou de hipócritas. Para quê? Para mostrar a importância maior do que lavar as mãos, de que ter o nosso coração lavado. Que a gente possa livrar o nosso coração, os nossos sentimentos, das impurezas, das mazelas, que ainda são bastante características nossas. Em uma passagem de Emmanuel no Vinha de Luz diz o seguinte: é indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo. Então, tudo que sai da nossa boca vem do nosso coração, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Vocês já pararam em algum momento para falar alguma coisa sem pensar? Mas alguma coisa que estava às vezes guardada, né? Algum sentimento, alguma mágoa, alguma angústia. E quando isso sai sem pensar e a gente fala de qualquer jeito, às vezes magoa as pessoas, fere as pessoas. É isso que ele está querendo dizer, né? Por que o nosso coração está cheio? Se a gente falou aquilo, é porque o nosso coração está cheio daquilo ainda. Então é um trabalho que nós temos para conosco mesmo. Isso quer dizer que a higiene que Jesus trazia, né, a falta de higiene que Jesus traz nessa passagem, ela é secundária, que a gente não precisa lavar as mãos, ainda mais falando numa época de pandemia, né, que a gente só fala em lavar as mãos, basicamente, higienizar as mãos. Então é óbvio que não, né? Jesus obviamente se higienizava. A questão nesse momento era justamente chamar a atenção dessas criaturas para que eles pudessem entender esse ensinamento. Se Jesus virasse e falasse assim: olha, o que vocês estão falando para as pessoas não é exatamente o que vocês têm no coração. O que vocês têm no coração é uma coisa, mas o que vocês falam é outra. Eles não iam ficar, talvez não entenderiam diretamente esse ensinamento. Mas trazendo essa alegoria de não lavar as mãos, para que justamente eles ficassem indignados,
para que justamente eles questionassem Jesus em relação à limpeza que fazia parte dos rituais sagrados deles, né, de higienizar as mãos antes de comer. Então, fazendo isso, Jesus os impactaria de alguma forma e chamaria atenção para eles. Então, tanto o corpo quanto a alma, obviamente, são merecedoras da nossa atenção. A gente tem que ter equilíbrio, né, gente? Higienizar o corpo físico e higienizar o espírito. Mas a nossa grande necessidade em relação à nossa evolução é que se dê uma higienização maior à nossa alma, né? Que possamos lavar a alma literalmente. Então, o que adianta uma pessoa estar limpa, estar bem vestida e ela não proferir palavras boas, ela não ter bons pensamentos, ela ser grossa, ser maledicente? Tem uma passagem de Gandhi que a gente comentou esses dias, se eu não me engano, né? A gente estava até falando sobre ela, de que Gandhi recebeu do governador inglês lá um convite para participar, né, da sua festa, e Gandhi foi barrado porque as vestimentas dele não eram de acordo com a vestimenta, a roupa de gala que talvez precisaria estar naquele evento. E ele não foi. E aí, dias depois, Gandhi mandou um pacote para esse governador, e quando ele abriu o pacote, o que tinha? Uma vestimenta de gala. Então o Gandhi falou assim: olha, se o que importa para você é a roupa, eu estou te mandando uma, como se fosse a minha presença. Então, assim, é justamente essa alegoria que Gandhi traz e se relaciona a essa passagem, né? Que o que importa, o que menos importa é o que a gente está vestindo, porque o mais importante é o que a gente profere, como nós somos. É importante como nós vestimos, não o que nós estamos vestindo? Sim, porque a gente tem que estar aparentemente bem também, né? Senão a gente fica parecendo um mulambento. Não, a gente saiba cuidar, mas sem exageros, cuidando da vaidade acima de tudo. Então, como que a gente pode interpretar essa passagem de Jesus que ele fala que não é o que entra pela boca que macula o homem, e sim o que sai da boca do homem que é o que macula? Que o que entra pela boca objetiva apenas nos alimentar materialmente, e ele só atinge a nós mesmos. O alimento que nós ingerimos só atinge a nós mesmos. E é curioso, porque cada alimento ele vai reagir de um jeito diferente no corpo, né? Eu ontem à noite jantei a mesma coisa que a minha esposa, só que hoje de manhã o que eu comi fez mal, porque o meu organismo responde de uma forma diferente. Mas o que a gente emite, o que a gente põe para fora, revelam quem nós somos, revelam a nossa conduta moral, o como nós somos no nosso íntimo. E aí a gente consegue distinguir, né, quem é bom, quem é ruim, através das nossas posições, de como nós falamos, de como nós agimos. E aí a passagem interessante, que a gente precisa entender um pouco do contexto histórico para trazer toda aquela questão que Jesus trouxe. Eu vou pegar aqui novamente, falando: porque Deus disse, honra o teu pai e a tua mãe, e o que o amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, morra de morte. Isso é uma passagem que está lá em Provérbios 20:20, lá na Bíblia, e a gente vai entender um pouco do contexto dele. Ele faz parte do item 20. A gente vai ler o 19, vou ler para vocês, e vou ler o 21 para a gente entender o contexto. O 19 diz o seguinte: quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredo. Ou seja, se alguém me conta um segredo e eu passo para frente, obviamente eu não sei guardá-lo. Portanto, evita a companhia de quem fala demais. Aquelas pessoas que falam muito, né? Evita a companhia dessas pessoas. Olha, na Bíblia isso, tá, gente? Quanto tempo tem esse material e tanto ensinamento. Aí o 20 é exatamente esse trecho. Se você, na sequência do honra teu pai e tua mãe, né? Se você amaldiçoa teu pai e tua mãe, a luz da tua vida será extinta nas mais profundas trevas. É aqui ele está falando, ele traz de uma outra forma, né? Qualquer que disser a seu pai e a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Na verdade, então, só resumindo, né? Então se você está amaldiçoando o seu pai e a sua mãe,
Deus pede para você honrar seu pai e sua mãe. Mas se você amaldiçoá-los, a sua vida se extinguirá nas mais profundas trevas. Isso é ruim para você. E o 21 diz: a conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Óbvio, né? Porque eu estou atrás de um objetivo. A herança, aquilo que os meus pais podem deixar para mim, e ele diz que será um final abençoado. E aí a gente tem que entender que a lei de Deus naquele tempo, né, exigia que um filho honrasse um pai ou a mãe. Falando em Dia dos Pais. Ou seja, devia prover das suas necessidades quando fossem velhos. E isso está lá na Bíblia. Mas, segundo os judeus, eles não concordavam com aquilo. Para eles, os professores judeus ensinavam outra coisa. Eles diziam que era mais importante se dedicar a Deus primeiro do que auxiliar aos seus pais. E aí aqui entra Jesus, né, trazendo até Isaías, né, dizendo que esse povo, cadê Isaías? Isaías está aqui. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eles falam, né, muitas das coisas que eles aprenderam, mas eles não agem da forma como que eles deveriam. E quantas pessoas, quantos espíritos não são assim também? Já a começar por aqueles que são os famosos religiosos não praticantes, né? Que falam que são, mas apenas da boca para fora. Suas atitudes, elas não condizem com os ensinamentos religiosos que eles seguem. E é exatamente essa observação que ele traz aqui nessa parte. Vamos para o item 9. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Lucas capítulo 11, versículos 37 e 40. Então ele dá continuidade a essa passagem, ainda assim citando os fariseus preocupados com a higiene dos pratos, dos copos, mas, mais uma vez, despreocupados com aquilo que eles falavam, da forma com que eles agiam. Os fariseus naquela época eram os religiosos que faziam as pregações, que compartilhavam as leis, mas eles eram pessoas muito poderosas na sociedade. Falavam demais, mas agiam de menos. Falavam sempre em nome de Deus, mas agiam de menos. E a gente tem muitas, no nosso tempo contemporâneo, personas dessa forma, né? Então, mais uma vez, os fariseus estavam muito longe de se preocupar com os verdadeiros ensinamentos de Deus, com as coisas do Espírito, que é o que são o verdadeiro valor. Fora a aparência que eles sempre se preocuparam, né, aos regulamentos terrenos aos quais eles sempre se preocuparam, que acabam sempre deixando, né, nos transformando em escravos por conta da razão do orgulho que caracteriza a todos nós. Então, de fato, quando nós estamos muito preocupados com a aparência, com as coisas que a gente cuida aqui, né, com os bens que a gente tem, a gente está muito mais preocupado com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, do que, de fato, com o que preocupam as coisas do Espírito. Que lição está contida nessa advertência de Jesus ao fariseu? A advertência nos revela que enquanto nós nos preocupamos mais uma vez com a aparência exterior, o coração está cheio de ódio e maldade e precisam ser eliminados, tanto quanto a sujeira do prato que nós utilizamos. E aí no item 10, os comentários de Kardec trazem que os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência.
o fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra, com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada nas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus, que Jesus se refere, quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada a raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Então existe muita briga por religião, né? Discussão religiosa, minha religião é melhor, a sua é melhor, qual que é a melhor? Todas as que objetivam em melhorar o homem. Aquela em que ele pensa se apoiar para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente para ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. Kardec foi bem profundo aí, né? Então a gente tem que entender essa questão extremamente importante das religiões. Ela tem por objetivo esclarecer as criaturas sobre os princípios evangélicos e conduzi-las até Deus. Mas para isso é preciso que ela pratique o bem praticado, né? Pratique o bem apontado por essa religião. Nós, como criaturas, precisamos realizar os feitos, as indicações, as sugestões, no caso, os ensinamentos morais do Cristo. Mas é importante lembrar também que a religião, ela não salva ninguém. O que salva são as atitudes que nós temos voltadas para o bem. A religião apenas abre um caminho, ela apenas nos conecta para que a gente conquiste as virtudes, sim, para chegar até Deus. Tem algumas religiões, inclusive o próprio Espiritismo, tem seus rituais, né? Apesar de não ser uma religião dogmática e tudo mais, os espíritas são. Isso que nós estamos fazendo não deixa de ser, né, uma forma de ritual. Eles são necessários para chegar até Deus? Não, não são necessários para chegar até Deus, né? Porque eles acabam tornando bastante mecanizadas essa conexão que nós temos com Deus. Então é como se toda vez eu tivesse que fazer aquilo para me sentir bem, para me conectar. E não necessariamente, a gente pode fazer uma conexão simples, uma conexão rápida com a espiritualidade no momento em que eu não esteja legal. Eu não preciso ficar fazendo toda uma prece profunda. Não, apenas uma conexão mental, né? Então é isso que é importante a gente ter. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo. Isso me lembra, eu sempre gosto de citar, o Porta dos Fundos faz bastante críticas às religiões e tudo mais. E tem um vídeo deles que mostra faz uma correlação aos vídeos do Tropa de Elite, aquelas situações que acontecem quando se mexe com as facções criminosas, né? E aí, só que é uma sátira, e aí é um bandido que vai matar um cara, e aí ele
começa a conversar sobre essa questão moral de matar ou não matar com o cara que vai ser morto. Só que antes de matar, ele faz o sinal da cruz, beija o crucifixo, atira e fala: me perdoe, Pai, né? Me desculpe, Deus, alguma coisa assim. Então olha como que o contexto ao qual a religião hoje ela foi levada para as pessoas, né? Naquela de que eu posso praticar o mal e que a partir do momento em que eu me sinto culpado, né? Ou que eu vejo que aquilo que eu fiz foi errado, conscientemente, é como se Deus já me purificasse, né? Como se Deus já me perdoasse. Só que não é assim que funciona. Quando a gente fala em pecar, dentro do Espiritismo, a gente não é uma coisa que exista. Então, o que seria pecar? Pecar significa agir de uma forma contrária às leis de Deus. Até aí beleza, nós podemos contrariar as leis de Deus. Só que o pecado tem uma punição, né? Ele tem um castigo, consequentemente, à contrariedade dessa lei de Deus, que é uma punição que Deus nos dá. No Espiritismo, Deus nos pune? Se no Espiritismo Deus não nos pune, então já não existe o pecado. A gente realiza a contrariedade segundo as suas leis, porém essas leis elas estão de acordo com a justiça divina, de acordo com a lei de causa e efeito, e no final das contas o penalizado seremos nós mesmos. Então de nada, a nossa consciência, claro, então de nada seria eu praticar o mal e imediatamente pedir perdão a Deus, porque Deus não vai me purificar ou me perdoar naquele momento. Se eu cometi um pecado e for lá fazer 1000 rezas, se aquilo não me transformar, se aquelas 1000 rezas não me transformar, não mudar a minha postura, a minha atitude, de que vai adiantar eu ficar lá ajoelhado, segurando o terço, praticando essa reza? Ela simplesmente será palavras que serão emitidas da minha boca. Enquanto eu não agir para com elas, compreendendo o seu significado, compreendendo que as ações que eu gerei para estar naquela situação foram equivocadas, serão apenas palavras saindo das nossas bocas. E nós temos muito hábito disso, né, por conta da nossa religiosidade católica passada ao longo dos tempos, né? E eu perdi o trecho que estava aqui, vamos lá. Capítulo 8. Então ele traz uma passagem aqui no Vivendo o Evangelho, muito interessante, que ele fala o seguinte: as manifestações exteriores na vivência religiosa nem sempre correspondem à realidade interior. Né? O que a gente faz, religiosamente falando, nem sempre é o que nós somos. A gente cumpre formalidades, mas esquece do nosso aperfeiçoamento íntimo. Então, quais são elas? As criaturas fazem jejum, mas não se abstêm da maledicência, de falar mal das pessoas. As pessoas têm o hábito de ajoelhar para rezar, mas não dobra o próprio orgulho, porque acredita estar certo. Testemunha a fé em público, mas falha na hora da aprovação. Falar é fácil, né, gente? Na hora de fazer, aí a porca torce o rabo. Repete orações repetitivamente e acha difícil perdoar de novo. Então, assim, a gente fica orando para as pessoas, né? Pedindo pela mudança delas ou para que elas aceitem determinadas situações, compreendam, mas a gente não as perdoa por serem dessa forma. Faz sacrifícios físicos, mas não elimina o egoísmo. Paga promessas, mas não se compromete com a humildade. Participa de romarias e não visita o doente solidário. Acende velas, mas não se auto-ilumina. Religião é uma escola para a evolução do espírito. Então, que nós cuidemos da nossa transformação moral a fim de que a nossa atitude religiosa não seja uma bolha de sabão,
como uma bolha de sabão, que é linda, reluzente por fora, mas por dentro ela é vazia de conteúdo e a sua existência é fugaz. Profundo, né? Muito profundo esse ensinamento. E pra gente finalizar, mais uma historinha aqui. O título é A Barba. Josivaldo Cortes era campeão da benevolência. Coração generoso, disposto para servir, trabalhador incansável. Conhecemos vários assim. No grupo de assistência fraterna, todo serviço de socorro aos necessitados dependia da sua palavra e da sua orientação. Distribuição de alimentos e de roupas, tudo passava por ele. Cobertores e agasalhos, enxovais para bebês, visitas domiciliares. Dirigia as atividades com amor e muito devotamento. Além disso, sempre tinha uma palavra amiga a quem a ele procurasse. Mas não ligava muito para sua aparência física. Era conhecida sua resistência a raspar os poucos pelos que tinha no rosto. Andava sempre com a barba rala e por fazer. Quando em certa ocasião o grupo decidiu visitar conceituado membro da comunidade, na busca de recursos para tarefas assistenciais, houve uma polêmica em torno de Josivaldo. Eles começaram a discutir se era conveniente a sua presença na comissão. Mas ele nem fez a barba, disse um diretor. Aí o outro falou, mas ele é a alma da assistência. Depois de discussão longa, decidiram consultar o companheiro. Belarmino, que era o presidente da instituição, foi chamado para essa conversa. Explicou a situação, referiu-se à aparência e solicitou para o Josivaldo a mudança do hábito. E ele ouviu calado e depois disse para Belarmino, você sabe que meu trabalho nasce do coração. Belarmino disse, é verdade. Sabe também que Jesus disse que o interior é o mais importante que o exterior. Sim, ele disse, concordou Belarmino. Então você não entendeu o Evangelho. Belarmino carregou o semblante contrariado e Josivaldo, colocando as mãos no peito, completou sorridente. Esquecem o que sou aqui dentro e ficam preocupados com a minha barba cá de fora. E a conversa acabou. Trouxe essa mensagem porque ela fala especificamente, parece até que a gente tem que deixar que a pessoa seja relaxada, não é verdade? No meu trabalho, a gente passou por uma situação bastante desconfortável e provavelmente a gente, ao longo da vida, em algumas situações, passa por isso. A gente trabalha todos próximos e, querendo ou não, todo mundo ali sente o cheiro do outro. E havia um companheiro de trabalho que ele não era muito preocupado ou não percebia esse seu odor. Ele vinha de bicicleta, de moto para o trabalho e quando chegava lá no trabalho, ele chegava todo suado, chegava fedido mesmo. E aí o pessoal ficava constrangido de tipo, como falar para a pessoa de que ela tava deixando o ambiente fedido, né? Essa passagem aí do Josivaldo me lembrou exatamente essa vivência. Com a questão que, acho que como eu disse no começo, tudo que é equilibrado, que se tem bom senso, é válido, né? A forma como trataram Josivaldo talvez não tenha sido das mais agradáveis para com ele, e obviamente ele recebeu aquilo com um pouco, né, de pé atrás e deu uma resposta bem ríspida usando o Evangelho. Mas, se chegassem com carinho, com atenção e falassem, olha, é o seguinte, você realiza atendimento fraterno, você pode, né, não que você tem que, você pode se sentir mais à vontade, né, se trabalhar dessa forma, se aquilo vai deixar ele uma impressão melhor, mesmo com o mínimo de vaidade possível, beleza, mas se não, ok. Diferente dessa situação do meu trabalho. Trabalho dentro, já trabalhei assim também, né? Em casas espíritas onde tinha um mau cheiro. Na roda do passe, por exemplo, você vai trabalhar dando passe e aí você sente um cheiro ruim de
mas é porque o trabalhador não se cuidou mesmo. Então assim, vale uma conversa fraternal com as pessoas, porque nós estamos num atendimento para outros, né? E a gente já conversei isso várias vezes em roda de passe, a gente já chegou a bater papo sobre isso, porque querendo ou não, tem algumas pessoas que são médiums, né, dando passe na roda, e eles vão acabar confundindo o odor, inclusive, se aquilo veio do assistido, se aquilo é do passista, se é trazido pela espiritualidade, manifestado através de uma entidade. Então assim, mas também que não vai também com um banho de perfume, né? Sem exageros, é o que eu falei. O equilíbrio para tudo. Então assim, lá no trabalho a gente teve que conversar, olha meu amigo, cuida um pouco de você e tal, né? Que não tinha nada a ver com a barba. A barba é uma questão da aparência, a pessoa fica à vontade para ela manter ou não. E se ela se sentir bonita, se ela se sentir feia com aquilo, não vai afetar os assistidos, não vai afetar aquelas pessoas que estão com ele. Diferente, né, de um mau odor, de um mau cheiro, uma má vestimenta. E aí se a gente vê um companheiro com uma vestimenta, vale uma conversa fraterna também. Às vezes ele está precisando, não tem grana para comprar roupa, né? Não que ele não possa estar com uma vestimenta simples, eu quero dizer com uma vestimenta, né, que você percebe que ele não pode não ter recursos para aquilo. Mas ela é diferente, né? Descuido é diferente de você ter um pouco de capricho. Mas é isso, então que a gente possa se preocupar muito mais com aquilo que nós estamos falando do que com aquilo que nós estamos colocando para dentro de nós, com aquilo que nós exteriorizamos através do material. E me lembra também uma outra colocação de uma amiga, Maristela sempre fala uma coisa assim, do que você se alimenta? O que você coloca para dentro de si? E aí eu não estou falando de comida, não estou falando do físico, mas de espiritual, né? Quando eu fico ouvindo muita coisa que pode ser prejudicial para mim, coisas que me baixam a vibração, energias negativas, espiritualmente eu estou me alimentando daquilo também. Estou num ambiente que o ambiente é pesado e eu insisto em ficar ali com aquelas pessoas, eu estou me alimentando de coisas ruins. E querendo ou não, aquilo fica dentro de nós, né? Nós ficamos ruminando aquilo e querendo ou não também vai acabando fazendo parte da nossa energia e a gente vai botar aquilo para fora também. Então que a gente tome muito cuidado com o que nós alimentemos. As coisas que a gente vê na televisão, na internet, os filmes, as séries, os livros que a gente lê, tudo isso também representa quem nós somos. Porque a gente vai usar isso como referência, nós vamos usar, você viu aquilo, viu aquele acidente, que coisa mais horrível. Mas por que eu estou falando daquilo? Porque eu me alimentei primeiro. Então que a gente tenha esse cuidado também. A gente tome cuidado com o que a gente põe para fora e tome cuidado também com aquilo que nos alimentamos espiritualmente. Certo? Vamos ver qual é o resultado aqui, o objetivo geral desse nosso ensinamento. Que a gente compreenda que não é o que entra pela boca que é o que nos faz mal, que é o que sai, que provém do nosso coração. Quais são os nossos pensamentos? Nós blasfemamos, nós falamos mal, né? Somos maledicentes. Não bastam apenas as aparências da pureza. Deus quer a verdadeira pureza no nosso coração. Certo? Ótimo ensinamento aí na noite de hoje. E semana que vem vamos falar sobre os escândalos, cortar a mão. Vamos voltar lá para a lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente, cortar a mão. O que será? O que esses ensinamentos cheios de referência
querem nos dizer, será que Jesus quis dizer cortar a mão mesmo? Será que a gente tinha que seguir isso? Ou tem que seguir isso? O Fran comentou aqui que nós saibamos sempre filtrar o que falamos e pensamos, pedindo orientação aos amigos da luz. Isso é importante também, né? Porque às vezes a gente tá mal, percebe que tá mal e não faz nada para dar uma melhorada. Não muda a sintonia, não muda a vibração, não faz uma meditaçãozinha, não faz o que a Fran comentou, né, de pedir uma ajuda da espiritualidade para se desvencilhar daquilo e fica sobrecarregado, fica pesado. Parece que a gente fica até sugando, e é natural, porque quando nós nos sintonizamos a determinadas coisas por simpatia, mesmo sendo ruim, a gente meio que vai se enfiando na lama também, depois para sair é ruim. Então que a gente consiga ter sempre essa percepção para não se aprofundar nas trevas, né? Que a gente consiga sair delas o mais rápido possível, que a gente perceba que aquilo não nos pertence e que saibamos sair dela o quanto antes, né? Tem algumas casas já voltando, quem puder ir para casa, às vezes vai lá, toma um passe e dá uma... já muda completamente a nossa energia, a nossa vibração. E a Graça comentou aqui, é assim como nos alimentamos psiquicamente, também alimentamos outros que nos cercam, né? Se nós somos alimentados, nós também somos alimentadores. Coisas que a gente leva para os outros, nós somos responsáveis por aquilo também. A gente às vezes não para pensar nisso, né? A gente tem que ter bastante cuidado. Palavras ditas não voltam atrás. E são bastante perigosas. E elas constroem, elas destroem relações. Pela minha vida aqui, já passei, ainda como comunicador, eu já passei por várias situações desagradáveis, justamente por falar mais do que devia. Então você estava numa situação onde você achava que a pessoa não estava ouvindo, e aí você fala mal dela. Já me peguei, claro, óbvio, né? E aí a gente aprende. Aí o legal é quando você acha que você já aprendeu e não faz mais isso, e vai lá e faz de novo. Aí você fala, caramba, essa lição eu não aprendi ainda. Aí cabe a gente ter a humildade, né? A humildade de reconhecer que agiu errado, a humildade de chegar até aquela pessoa, de pedir desculpa, mesmo que ela não te perdoe, que você tenha consciência de que aquele ato que você teve foi um ato infeliz, um ato errado, e que nós mesmos, né, não tomemos o cuidado para não errar de novo. E a gente é falível, gente vai acabar cometendo o mesmo erro algumas vezes, é natural, principalmente quando a gente, através do orgulho, né, acha que não, essa não caiu mais, essa eu já aprendi. Quando a gente sente isso é quando a gente toma aquela lapadada de novo. E que a gente consiga ter essa percepção, e nos relacionamentos que a gente tem, né, na nossa vida, que a gente evite essa rispidez, né, com os contatos que a gente tem em casa. A gente, às vezes, acho que por as pessoas gostarem da gente, a gente pode ser um pouco mais da alma no meio, né? E não necessariamente é assim, que aquelas pessoas também vão sentir que se a gente feriu elas, que a gente, mais uma vez, tenha a humildade, vai lá conversar com elas e se coloque, né, como um ser errante, não daqueles que sempre vai errar e que tipo, eu sempre vou ficar pedindo desculpa. Não, senão a gente vira aquele pecador com o terço na mão, sempre orando, sem o sentido. Possamos trazer sentido para os nossos erros. Maravilha, gente. Então, que as águas fluidificadas estejam aí de vocês. Vamos preparar as nossas vibrações, nosso encerramento. Que possamos mais uma vez nos conectar à espiritualidade presente, agradecidos pela companhia, e que possamos oferecer o nosso melhor sentimento, a nossa melhor energia, nosso melhor coração para a espiritualidade amiga,
que eles possam colocar em suas mãos toda essa vibração, que possam direcionar para onde for necessário. E assim a gente vibra pelo bem universal, pelo planeta Terra, pelas pessoas que sofrem nos seus países, pelas fomes, miséria, pelas guerras, pelos desastres naturais. Vibremos por essa pátria bendita, pelo Brasil, por essa população, pelos dirigentes desta nação, que possam, a espiritualidade possa tentar influenciá-los para decidirem o melhor pelo povo, que nós vibremos pelas pessoas que sofrem em seus lares, pelos doentes nas suas casas, nas ruas, as pessoas que passam frio, fome. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, pelos doentes pela Covid, os que estão internados na UTI, pelos profissionais da saúde que estão no combate dessa doença, por aqueles que se recuperaram, pelos irmãos que desencarnaram, pelos familiares que possam encontrar consolo, amparo. Vibremos por todos os pais neste dia especial, pelos pais que são pais e mães, pelas mães que são mães e pais, por aqueles que tiveram seus pais já não estão mais neste plano. Todos eles possam receber um abraço fraterno, carinhoso. Vibremos por aqueles que não puderam acompanhar esse estudo neste momento, que estão vendo em outra hora o Evangelho. Pedimos que o Dr. Bezerra de Menezes fluidifique as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para as nossas necessidades físicas e espirituais. E vibremos por nós mesmos. Que a vontade do Pai possa ser feita sobre nós. E agradecendo que ao longo dessa semana nós possamos estar envolvidos e protegidos contra todo e qualquer mal, mantendo-nos harmonizados, protegidos, sob a tutela do Pai. E que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Agradeço aí a noite. Que nós tenhamos uma abençoada e serena noite de descanso. E que possamos estar revitalizados aí para mais uma semana. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. E até a próxima semana. Tchau.